Estamos de volta aqui ao canal do SR, tema do vídeo agora, Pogba de volta à Juventus. Vamos falar sobre isso, tem alguns detalhes para a gente analisar. Antes, aquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal aqui embaixo, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos WhatsApp e Telegram, porque na segunda-feira foi confirmada a volta de Paul Pogba à Juventus. Está retornando para o clube de Turim, onde viveu uma ótima passagem de 4 temporadas entre o meio de 2012 até o meio de 2016. A gente já especulava isso desde que terminou a temporada, tinha ali uma possibilidade, um interesse do PSG, mas no fim o próprio Pogba acabou decidindo retornar à Juventus, onde, na minha visão, ele teve o melhor desempenho dele por clubes. E é curiosa a passagem, a carreira do Pogba, né? Ele é lançado e ele termina a parte da base dele no Manchester United e joga uma temporada no profissional do United com poucos jogos. O staff do Pogba ficou muito na bronca com Sir Alex Ferguson, dizendo que o Ferguson segurou a fila do Pogba, que o Pogba poderia já ter ajudado mais, e isso foi determinante para ele. Quando acabou o primeiro contrato com o United, aceitar a proposta da Juve, ou seja, saiu de graça do United para a Juve. O United não pagou o que o Pogba e os seus agentes achavam que era o justo, e ele foi para a Juve e lá ficou 4 temporadas. Para mim, repito, o melhor momento do Pogba em clubes. E aí depois de 4 temporadas com o Pogba sendo um dos destaques do futebol mundial, o United resolveu ir lá e pagar 100 milhões de euros, para contratar o Pogba e tornando o Pogba o jogador mais caro do mundo na ocasião. Então, assim, a gente viu ali uma situação muito clara ali de uma valorização extrema do Pogba, que virou o jogador mais caro do mundo. E aí acho que isso prejudicou um pouco a carreira do Pogba, porque o Pogba ele não é nem midiático, o jogo dele não é nem de repercussão, como é o jogo de um atacante que faz muitos gols, ou de um ponta driblador que faz lances plásticos. O jogo do Pogba é outro. Então, acho que esse valor de 100 milhões de euros que o United pagou, na verdade 105 milhões de euros que o United pagou por ele, acho que atrapalhou um pouco a carreira dele, já começar aqui para falar sobre isso. Mas, no geral, a passagem dele pelo United, os 6 anos que ele ficou no United, do meio de 2016 até agora, o meio de 2022, para mim foram decepcionantes. Porque eu tenho muito cristalino que o Pogba é um dos meias mais técnicos que a gente tem no futebol, tá? E quando eu digo técnico, as pessoas às vezes confundem muito técnico com habilidoso, né? Quando eu quero dizer técnico, eu quero dizer a capacidade dele executar um movimento muito bem feito, com precisão, uma bola longa, uma metida de bola, um passe por trás da zaga. O Pogba faz isso como poucos no futebol mundial. Além de ter força física, ter altura, conseguir controlar o meio-campo. Ele tem potencial para fazer isso. O problema é fazer. O problema é a sensação que eu tenho, particularmente, do Pogba querer jogar só quando quer. E aí, a gente tem alguns pontos para falar sobre isso, da passagem dele no United. Mas nesse aspecto a gente tem que lembrar daquele vídeo sensacional lá de bastidores da França campeã do mundo, que o Didier Deschamps dá um esporro generalizado no time depois de uma atuação muito ruim contra a Austrália, se não me engano. E aí o Deschamps só livra a cara do Kanté, depois ele bota todo mundo no bolo criticando, e o Pogba quer levantar para argumentar e ele toma uma escovada do Deschamps, como dizendo assim: e você tá falando o quê? Você é um dos que deveria dar muito mais. Isso na seleção, né? E é curioso porque, via de regra, o Pogba sempre jogou muito mais com a camisa da seleção do que com a camisa dos clubes. Foi assim na Copa do Mundo, que ele fez uma boa Copa do Mundo, foi assim na Euro agora,
que a França foi eliminada pela Suíça, mas o Pogba conseguiu fazer uma grande participação. Foi assim na Nations League e por aí vai. Então, assim, você tem esse aspecto aí do Pogba ter esse potencial para ser um dos melhores meias do mundo. Ele tem essa qualidade para ser, ele tem essa técnica para ser e não conseguir fazer. Em especial, não conseguiu no United, né? E aí a gente tem alguns pontos para falar aqui. Nesse período, o United foi uma zona? Foi. O United foi uma zona, pode ter atrapalhado o Pogba. Nesse período, o Pogba se machucou muito? Sim. Eu estou deixando aqui na tela para vocês o quadro de lesões do Pogba, que eu tirei lá do Transfer Market. E aí vocês veem, são 7 lesões de 25 dias ou mais. São 3 lesões de mais de 80 dias. Uma delas, mais de meio ano parado. Então, assim, isso atrapalha muito, é verdade. Mas, num geral, acho que sempre ficou aquela... O Pogba chegou à Juventus dizendo que não rendeu no United porque ele estava jogando numa posição diferente da dele, né? Que aí, enfim, é um ponto para a gente debater, a gente vai debater ainda no vídeo. Mas, num geral, para mim, uma participação decepcionante de um Pogba que muitas vezes pareceu correr menos do que podia, muitas vezes pareceu estar menos interessado nos jogos do que devia, do que podia, do que devia. Então, para mim, assim, aí que é o título do vídeo. Será que a volta do Pogba à Juventus vai botar para fora todo o potencial que o Pogba tem? Eu acho que é uma possibilidade. Se você pegar os números das últimas temporadas dele, a última temporada na Juventus e a última temporada no United, você vê que tem uma diferença grande, tá? Aqui, ó, tá a última temporada dele na Juventus, material lá que eu peguei no SofaScore. Última temporada dele, aqui o mapa de calor, você vê que tá ali mais concentrado na faixa esquerda. Ele jogava num tripé de meio campo que tinha Pirlo mais atrás, Pogba, olhando pela tela, Pogba à esquerda e Marquinhos ou Vidal pela direita, o Pirlo ficando mais atrás e o Vidal ou o Marquinhos e o Pogba meio que defendendo, compensando a falta física do Pirlo, e isso funcionou muito bem na Juventus. Vale lembrar, a Juventus nessas temporadas aí, porque pelo menos em uma temporada com o Pogba, temporada 14 e 15, a Juventus foi a final da Champions. Quando voltou à final da Champions em 17, o Pogba já não estava mais. Mas isso funcionava legal e os números, você vê lá, última temporada dele com a Juventus no campeonato italiano, 35 jogos, 8 gols, 12 assistências, ok? Isso a última temporada dele pela Juventus. Última temporada dele pelo United, tá aqui, os jogos do campeonato inglês. Você vê que o mapa de calor já está diferente, já é um mapa muito mais espalhado pelo centro, que era a forma como o United esperava que um meia como ele jogasse, né? Porque o United ou jogava num 4-4-2 ou jogava num 4-2-3-1. E nessa função ele tinha que ser um segundo volante ou um meia central que ajudava, marcava e tinha que chegar à frente. Em alguns momentos ele jogou como com Fred e McTominay por trás e ele jogando como um meia e aí um articulador, e aí realmente eu acho que não é a melhor característica dele. Mas a última temporada do Pogba no United está aqui no campeonato inglês, aqui o mapa de calor e ali as estatísticas, 20 jogos, bem menos no campeonato inglês, 1 gol, 9 assistências. Então você vê que foi uma temporada muito abaixo, como vinham sendo ou como foram as temporadas no United, em especial as últimas 3 temporadas. Num geral, por isso que eu digo decepcionante a passagem do Pogba. E agora na Juventus, eu acho que ele vai ter ali um time em reconstrução e que ele faz parte dessa reconstrução. Um time que está se reforçando, além do Pogba, por exemplo, foi buscar o Di Maria, que eu acho que pode render muito na Juventus, pode gerar muito volume de jogo para a Juventus. Então eu acho que o Pogba pode voltar a render
no que ele pode. Mas aí depende dele querer, depende dele estar com disposição. Só para você ter uma ideia, comparando, ele ficou 4 temporadas na Juventus, 4 temporadas. Ele tem 178 jogos, 34 gols e 43 assistências. Ele ficou 6 temporadas no United. Ele tem 233 jogos, 39 gols e 47 assistências. Ou seja, pelo número pelas 2 temporadas a mais, os números deveriam ser melhores. Então fica aí uma questão de uma decepção do Pogba no United, e na Juventus eu acho que ele tem condição de botar para fora todo o potencial dele, dependendo de 2 variáveis. A primeira, ficar saudável, que nem sempre depende dele. A segunda, ele querer, ele mostrar a disposição que muitas vezes pareceu não ter no United. E você, o que você acha? Você acha que o Pogba é totalmente supervalorizado, não joga nada? Diz aqui nos comentários. Você acha que o Pogba é um craque, que falta ter uma temporada que comprove isso? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual você já sabe. Like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram para todo mundo assistir. Sininho das notificações. Obrigado pela audiência. Valeu. Tchau.